Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 11 horas e 21 minutos, dia 11 de julho de 2022. Nós temos uma manhã ensolarada, 22 graus, céu azul. Aqui em São Paulo nem parece inverno, parece verão. Final de semana foi predominantemente quente. E falando em temperatura mais alta, começa a temporada de balanços no exterior com os bancos e no Brasil. Dentro em breve teremos também os números trimestrais e é tradição na Top Traders cobrir a temporada de balanço. Pessoal, fazendo o racional do YouTube, eu falaria em compra nesse momento. A gente tem aqui o livro de ofertas. Está caindo em 93. Eu acredito que até o final da sessão, então a gente falou em compra ali em 99,440 mais ou menos. Eu acredito que ainda hoje busque algo próximo de 101 mil pontos. Tem um pouco mais de pressão vendedora, 56,44. É interessante que esse gap seja fechado hoje a 101,25, se não ficar com cara, apesar do movimento curto, quase aqui o racional de uma ilha, né, com gap para os dois lados. Então, se o gap for fechado hoje, ou pelo menos tiver uma aproximação dos 101 mil pontos, né, e aí ele seria fechado amanhã, aí quebra-se essa ideia de candles dos dois lados, que poderia sim atrair os ursos como o sangue atrai os tubarões. É um saco, para falar a palavra real, né? Você ter toda uma estrutura de alta, né, por curto prazo, respeitou linha de retorno, 2 testes da média de 21, né? Provavelmente romperá aqui, mas poderia ter sido hoje. E existe uma conjuntura, né, de fatores que levam a queda, né? Então, uma das principais é o minério de ferro, né? Porque novamente, acho que a China não comprou o que tinha que comprar de minério, de outros metais, de ações. A China fala em fechamento em algumas áreas e ao mesmo tempo fala em perseguir um PIB acima de 5% no ano. Enfim, é um jogo psicológico acima de tudo, mas está numa região de suporte, ó, dia 22, 106,65, dia 6, 106,45, agora está no 107,25, então não é exatamente o Três Rios, porque os fundos eles não são equidistantes, mas é uma região de importante suporte. A gente pode falar num fundo duplo, tomando como base dia 6 e essa queda de hoje, aí ficaria um eixo a 115,75, alvo curto 125,10. Né? Então essa é uma das razões. A questão do petróleo é uma questão complexa, né? Porque o petróleo em queda ele derruba as ações do setor, mas ele arrefece inflação. Então o petróleo simplesmente sentiu esse fundo anterior marcado dia 22 de junho, o Brent em Londres. E o desenho é diferente em Nova York, né? O ponto equivalente seria 101,53. Aqui ele está levemente acima, mas parece um simples repique. Tá? Hoje eu acho um grande negócio comprar minério. O petróleo já é um caso à parte aqui no momento. A gente tem o índice, a Bolsa de Xangai na média de 21. Então, saltar acima desses fundos aqui, desses dois candles, deve voltar a subir. Índice Nikkei foi na contramão. As médias estão prestes a se cruzarem em modo compra. Tem um pivô de alta acionado no rompimento de 26,532 e o rompimento provável de 27,062 deve trazer o preço a 28,400 nos próximos dias, acionando um pivô de alta de maiores proporções. Nós temos um início de semana bastante atípico, né? Por N razões, eu vou citar algumas aqui que são as principais. Então vamos lá. A primeira delas, né, você tem
os títulos americanos de 10 anos em queda. Isso significa algo novo, ele já não tem aquela força. Deixa eu tomar minha água aqui, que tinha outrora, né? Mas ao mesmo tempo, né, os juros em queda anunciam uma boa temporada de balanço, anunciam recessão, né? A gente vai ver o livro bege ao longo da semana, mercado de trabalho forte. Eu entendo que o mercado americano já está precificando que no início de 2023, na reunião de fevereiro, já vão começar a cortar juros. O mercado trabalha bem à frente, então eu vejo como algo positivo. Só que ao mesmo tempo, né, o índice Nasdaq, que costuma ser inversamente proporcional, está caindo. Enfim, quer dizer, é uma conjuntura no mínimo curiosa, né? Quando você tem uma anomalia, como acontece aqui no caso, e a média de 21 segurando o preço, eu acho mais provável que tenha uma recuperação, inclusive hoje, parcial dessa queda, reduzindo em 60%, 70%, do que a continuidade da baixa. Né? E o índice Nasdaq é aquele que mais cai, talvez seguindo o tombo das ações de tecnologia iniciado em Hong Kong, né? Então, por exemplo, o índice Nasdaq, se romper 3.918.5 faz pivô de alta, deve levar junto a máxima do dia 28. E nós temos aqui na tela o Dow Jones, né, segurando na média de 5, ponto alto, rompimento 31.511, que deve levar junto 31.885.09, né? Então essa que é a minha visão aqui para as bolsas americanas. Essa alta do VIX, ela abre, na minha visão, uma oportunidade de venda, porque... E é muito curioso, né? É difícil, a gente teve um pivô de baixa acionado na perda de 26,47, está testando essa região como resistência, né? Você tem o Marubozu e o mercado negar num gap, né? Então a gente vive aí tempos no mínimo diferentes, então acho que o VIX nesse ponto é venda. Ao longo da semana eu acredito que busque 23,74, que é a mínima do dia 8 de junho. Ok? Aí a gente tem o BZQ, eu venderia também o BZQ nesses níveis. Existe quase uma ilha aqui de reversão, 2 estrelas cadentes em seguida. Respeitou uma região de resistência marcada em janeiro. Quem andou maluco, né? Tava perto da média, abre num gap de alta, enfim. O caminho mais provável é retroceder e voltar a cair, então eu venderia BZQ. Eu acredito que essa alta seja reduzida pelo menos em 50% ao longo do dia. E nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Muitos alunos operam em EWZ. Essa queda abre oportunidade de compra, né? A gente tem aqui quase o racional de uma ilha, não é exatamente bebê abandonado. A assimetria, ela remete a um processo mais provável de alta, no meu entendimento. E aí a gente chega aqui na Bolsa do Reino Unido. Sombra inferior, né, tá mais perto da máxima do que da mínima, um fundo duplo bem marcado, com eixo a 7.362 e alvo aqui em cima, perto de 7.650. Aí nós temos a Bolsa de Paris, né, talvez um recuo para fechar esse gap, aberto entre os dias 6 e 7 de julho. Eurostock 50, rompimento falso da mínima do dia 16, 3395.3, fundo duplo, eixo que deve ser testado ao longo da semana a 3591.9, e nós temos uma simetria em V, né, que mira esse patamar como sendo um alvo, além de uma mistura de canal com cunha. A gente pode dizer aqui uma cunha, né, que deve ter sua parte alta testada ao longo dos próximos pregões, né? E aí temos o índice o índice DAX,
um desenho, na minha visão, plenamente altista. Ah, mas hoje está caindo e tem um candle verde, porque abriu mais baixo. Então deve reduzir essa queda até o final, uma simetria plenamente altista. A queda de hoje não muda a ideia de alta para o curto prazo. E temos o MME, né, o fluxo para mercados emergentes. A gente sabe, né, parte desse movimento negativo é fluxo para a China também. Aqui no Brasil, né, a gente teve um mês de junho fraco, somente 427,106 foi o saldo no mercado de ações pelos estrangeiros, e até o dia 6 nós temos um BI 122,994 de saldo negativo. E o movimento dos estrangeiros, movimento muito tímido, né, seja na compra ou na venda. A gente vai ter acesso ao dado aqui, que inclusive eu divulguei de manhã. Via Telegram. Ó, novos empréstimos saltam a 2,81 trilhões de yuans em junho, supera expectativas na China. Todo dia, todos os dias a gente tem alguma coisa boa da China, né? Ó, China multa gigantes de tecnologia, as ações fecham em forte baixa em Hong Kong. É um dos motivos, né, dessa queda que a gente tem na segunda-feira. Os dados de GPM, eu particularmente gostei, desacelera 0,28 na primeira prévia de julho. Esses números me agradam. Eu vejo nos últimos indicadores arrefecimento de inflação. E aí não abre aqui. Softwares, uau, sempre dá um probleminha aqui, outro acolá, né? Mas a gente consegue ver aqui, desacelera 0,28 GPM. E os príncipes e princesas do BC voltaram ao batente. Aí agora a gente tem o relatório Focus divulgado, né? Então, por exemplo, IPCA para 2022, 7,96 para 7,67, é uma banca de analistas, né? Faça uma média. Ó, a Selic no final de 2022, 13,75, eu acho que vai ser isso mesmo, porque 0,5% de aumento na próxima reunião, depois passa algumas reuniões aí estável, sem aumento nem redução. Alta do PIB, 1,51 para 1,59, falava-se em PIB negativo no começo do ano, e nós já falamos em dezembro. Eu, Wagner Caetano, entre 1,9 e 2,1, nós vamos acertar novamente, assim como fizemos no ano passado. Né? Então, relatório Focus divulgado, isso é bastante importante e interessante. O investidor estrangeiro ingressa com 159,718 milhões da B3 no dia 7, reduzindo um pouquinho aquele saldo para mais ou menos 1 bi, né? Ok. Então, temos... Ó, uma outra alteração, ó, JP Morgan altera a projeção do PIB do Brasil de 1,2 para 1,6. Duvido que vai ter queda em 2023, piada isso, né? Olha o que diz aqui, Julius Bauer, cenário na China mudou, de pior acabou para solavancos. O mercado chinês registrou um rally significativo dos preços das ações desde meados de maio, sob a justificativa de que o pior já passou. A ideia da China é derrubar preço, né? Então, enquanto eles não comprarem, olha o que fala aqui que é interessante. Outro aspecto destacado pelo Julius Bauer é que, embora as políticas de estímulos permaneçam proativas, investidores começaram a se preocupar com a possível normalização da política monetária. Duvido, né? Já que a injeção diária do Banco Popular da China e recompra de moeda para injetar liquidez na economia encolheu fortemente. Mas por quê? Porque eles querem derrubar tudo, daí eles compram, soltam a corda e o mercado deve subir fortemente. Então vamos lá, DXY. Não tem... na verdade, nem sempre os sinais, né? A gente tinha um sinal forte de queda, que é uma estrela cadente na sexta-feira, hoje já anula esse sinal DXY. O dólar tem naturalmente influência DXY, né, na sua trajetória. Ibovespa em dólares é um recuo mais parcial, né, pouco mais de 1/3 da alta nas últimas 3 sessões que nós vivenciamos. E Bitcoin aqui na tela, pullback nessa LTB, linha superior de um triângulo rompido. Bitcoin, quando disparar, eu acho que ele pode puxar aí uns 20% em 3 pregões.
Nós temos o BITH11, né, correção parcial da recuperação no curto prazo, é uma alternativa, é o Bitcoin na sua pureza da essência praticamente. Já o REST11 tem quase nada aí de Litecoin, tem 1/3 de Ethereum. Então é uma alternativa para quem não quer ter conta exchange. Ontem eu fui no aniversário, eu e minha família, eu estava conversando com um amigo, e ele falou para mim, eu quero me expor a Bitcoin, mas eu não quero abrir uma conta no exchange, eu não sinto segurança, porque eu ouvi falar que os hackers podem ir lá e roubar. Eu falei, cara, vai na tua corretora, opera REST11 ou BITH11, simples. Né? Esse é o caminho. Certo? Muito bem. Aí vamos observar aqui a carteira de desafios. A gente tem Gerdau recuando até a média de 5, gerando oportunidade para quem está de fora. Eu vejo aqui uma ilha de reversão capaz de jogar ainda em julho preço acima dos R$30. Temos a Melk formando um mastro bandeira. Essa é a minha interpretação. BPAC, ainda dentro de um triângulo, deve pegar sangue novo aqui com essa queda e explodir o triângulo. Positivo, ativo de fluxo, tem tudo para formar aqui um mastro bandeira, porque ela é inversamente proporcional aos títulos de 10 anos norte-americanos. Então, esse seria o caminho. A mesma coisa local web, está na média de 21. Deve na segunda batida romper o triângulo, acionar pivô rompendo 6,80 e decolar. E Curia cai um pouco mais aqui. Vamos ver aqui, vai abrir, né? Mas, pô, a alta que teve Cury semana passada, né? Então, uma correção parcial. Tem a galera de guerrilha que vai... Cara, haja paciência com esses programas. Hoje é o dia, né? Lá. Já vai abrir. Senão a gente olha lá no TradingView. Vamos ver no TradingView aqui. No broadcast. Então, falando de Cury... Talvez seja até o sinal da bolsa. Olha, tem que ter uma paciência de Jó. Então, bacana, que legal, abriu o gráfico. Então, semana passada subiu 15,08, está caindo 2,76, uma correção absolutamente parcial, uma barra elefante, uma barra de ignição. Vários ativos tiveram padrões de alta acionário, então a correção de hoje é algo parcial em relação ao que nós tivemos na semana passada. O mini índice, né, a gente falou em compra ali, simulando uma transmissão, uma aula ao vivo, uma imersão, o que for, já está uns 400 pontos acima, né, uns 300 pontos acima. Até o final da gravação, eu acho que vai estar ali acima dos 100 mil pontos, 100 mil com alguma coisa, 100.100, 100.050. Então tem potencial para subir até o final da gravação mais uns 300 pontos aqui. Como alvo do racional do YouTube, que fique bem claro, tá? Então vamos colocar lá, ó, 100.720 menos 99.440. Então a gente está falando em 1.280 pontos de racional do YouTube, como se a gente tivesse numa transmissão, numa aula, num desafio, e a gente vai acertar. Vocês podem esperar que vai bater lá no 100.720 ainda hoje. Racional do YouTube, que fique bem claro. Certo? Então, de varredura assim, né? O Bolsonaro diz que diesel importado da Rússia pode começar a chegar ao país 60 dias. Rússia continua fazendo negócio no futuro, parece que sanções não deram certo. Muito bem. Ó, Fed, George diz apoiar aumento de juros, mas alerta para risco de aperto abrupto da economia. É o que eu penso. Então, a próxima reunião não acredita em alta de 0,75, mas sim de 0,5%. Ok. Muito bem, bem. Então, as casas aumentando a projeção de... Então, vamos começar os estudos aqui utilizando o broadcast. O milho, né, ele parece ter um sinal de fundo muito forte.
Eu penso que a gente vai conseguir sair com lucro da operação do milho. Eu comentei na sexta-feira, comentei no sábado, né, que o milho tem a região aqui de 88, 71 como chave, porque é um fundo anterior nessa região aqui. É um fundo anterior. E a gente tem agora simplesmente um pullback, né? Um efeito reflexo fora da banda, dentro da banda, rompimento falso dos R$ 85,00. Qual que é o lance agora? Ele testou, ó, foi 88,67, testou, né, por 4 centavos. E testou a média de 21. O caminho mais natural é que exista o rompimento e o teste dessa região aqui, quem sabe amanhã. Que é a parte alta de um canal. Agora, o que nos parece aqui? Que há uma simetria em V, em andamento, e que esse V tem condições de, talvez até sexta-feira, segunda, terça-feira da semana que vem, trazer o milho aos 95,10. Perfeito? Legal. Aí, fazendo aquela varredura que nos ativos fixos a gente tem a Ambev, né? A Ambev, ela atingiu o objetivo dos traders de guerrilha que entraram aqui nesse fundo. Ela foi deixando alguns fundos anteriores para trás. Então o que eu vou fazer aqui? A gente sabe que tem o pivô acionado, eu vou apagar aqui os círculos. Eu vou marcar aqui a mínima do movimento a 12,81. Marcar esse ponto aqui também, 13,30. E aquela história, para quem busca bater renda fixa, eu acho que não faz sentido nem para guerrilha. A ação entregou o movimento, né? Para quem conseguiu capturar o racional, ó, você pegar 14,32 dividido por 12,81, né? Claro, ninguém comprou na mínima nem vendeu mas dá 11, 12% em Ambev, um baita de um trade. Hoje, né, eu penso que, por exemplo, Itaúsa é mais negócio para quem quer bater renda fixa. Acho que está mais descontado o ativo. Né, um recuo, provavelmente para formar um pivô, depois romper 8,47. Até uma ação como o Banco do Brasil me agrada mais para bater renda fixa, né? Tá com uma volatilidade contida, 1,40, volatilidade histórica, redução de volume. Então, por exemplo, o Banco do Brasil me agrada mais do que Ambev, Bradesco desenhando aí um fundo reflexo, né? Deve romper pivô de alta acima de 17,64, que é a máxima da semana passada. E a própria a B3SA3 é uma ação que eu particularmente não... Acho que se eu fosse montar uma carteira nova com uns 10 ativos no momento, ela não entraria. É um ativo chato de operar. Tem drivers diferentes. Por exemplo, YouTube, sim. Essa daqui eu acho que é uma oportunidade melhor, assim, ou até um banco alternativo como a BCB4 ou mesmo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu preferiria em relação à B3SA3, né? Estão dando sopa aqui, Tube, Sambi nós temos em carteira, inclusive. Ah, professor, de repente vai trocar Sambi por algum outro banco alternativo? É possível, mas não agora. Eu costumo fazer trocas, novas entradas em movimentos ou extremos, né, ou quando começa uma reação, quando a gente já tem o portfólio formado. Aí temos aqui a Petro 4. Nada contra a Petro, mas hoje eu sou muito mais Vale do que Petro, muito mais ações ligadas... hoje está complicado aqui os programas mais ligadas haja paciência, mais ligada aos metais do que ao próprio minério, né? Só que a Petrobras mostrando bastante maturidade. A Petrobras,
Eu li outro dia uma matéria que o presidente da Petrobras deu sorte, né, porque pegou aí uma queda do petróleo, inclusive que nós adiantamos aqui no canal. E se tiver uma queda de dólar, a situação fica um pouco mais confortável ainda, né? A Petrobras, ela forma aqui um oco que eu não acredito muito que tenha êxito aqui, mas que ela fique mais de lado ali, ou depende se o petróleo disparar, que ela até rompa essa região de resistência e suba. Eu não trabalhei nem comprado nem vendido ações de varejo. Acho que é muito mais fácil você ganhar dinheiro hoje no setor de mineração, siderurgia, do que no setor petrolífero, montando algumas exposições, né? Então vale dando sopa, na minha visão aqui. É um gráfico confuso, né? Mas que se tem uma barra aqui que rasga para um dos lados aqui, fica muito mais claro. Muito bom. Aqui, acho que a gente pode falar do DI. O DI na contramão, né, dos títulos americanos de 10 anos. Professor, esse negócio de violência aí no final de semana pode estar impactando o DI? Pode. Né, mas basta, por exemplo, o Bolsonaro, o ex-presidente Lula acalmarem o mercado com um discurso apaziguador. Isso daí arrefece rapidamente, que eu acho que é a tendência que eles o façam. Então aqui a gente tem resistência a 13,165 e abaixo de 13,025 rompimento falso. Aí o Ibov, fato dessa queda de hoje não muda a ideia de uma simetria com eixo a 102,237, mas a gente vê que a média de 21 fez resistência, foi somente um pullback por enquanto, pode estar tomando corpo para um sangue novo aqui voltar a subir, e a mesma história no BOVA11, né? Acho que a simetria, se você for avaliar, a gente pode dizer que tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, algo assim, ó. Eu vou mostrar aqui no TradingView, eu até coloquei algo nesse sentido hoje no informe cenário, né? Ó, a gente pode ter um oco invertido aqui. BOVA11 mostra isso bem claramente. O que a gente tem aqui? Observando o Ibov, né? Nas últimas 3 semanas, nós tivemos, ó, queda de 1,15, alta de 0,29 e alta de 1,35. Essa semana está devolvendo o que somou nas duas últimas, voltando ao patamar aqui da semana de um mês atrás, enfim. É isso, o mercado está de lado. Ele oscila para cá e para lá e está de lado. Enquanto isso, monta um processo, na minha visão, de acumulação aqui para estourar isso aqui e voltar a subir. E vai começar a temporada de balanços no exterior e tal, pode retroalimentar essa ideia. Aí nós temos o dólar. O dólar deu um sinal de topo muito forte, né? Ele desenhou. Primeiro uma estrela cadente, um Marubozu, segundo um Marubozu. Então, qual que seria o caminho mais natural, né? Um terceiro Marubozu. Aí o mercado vai e abre num gap de alta. Enfim, eu acredito que o desenho anterior prevaleça. Se a gente observar o dólar aqui, parece a formação de um oco, né? Ombro, cabeça, ombro. Observando o intraday, essa ideia, ela, pô, 1,83 não é pouca coisa alta, né? Mas tem a ideia de um ombro, cabeça, ombro aqui. Então pode começar a ceder. O candle que marcou a máxima de hoje é o candle, a gente está utilizando um gráfico de 30 minutos, é o candle das 10h30, a mínima 5374, se for perdido 53, que é a mínima, né, desse candle 5374, aciona o padrão. Eu acho que o será, dentro de alguns minutos, vai ser acionado o 5374 e, consequentemente, um padrão de topo aí no intraday. Formando um topo duplo também, né?
No 15 minutos mostra aqui o 5368 como um ponto de acionamento de topo duplo, e não tem praticamente suporte, só lá na mínima, né, da sexta-feira, 5283E500, mas talvez não hoje, mas pode começar esse movimento de correção ao longo do dia, né? O mini índice tentando montar aqui um fora da banda dentro da banda, acredito sim no teste de 100, 720 ao longo do dia. E faltou a gente fazer só os índices, que eu gosto de fazer mais aqui no TradingView, né? O Small 11 semana passada subiu 2,84, mais que o Ibovespa, isso é natural. Ele subir mais que o Ibovespa, ele tem um beta, né, maior em relação ao Ibovespa. E tem aqui uma desenho de figura simétrica, fechou o gap, deve voltar a subir aqui, romper a máxima da semana passada, talvez quarta-feira, e acionar um pivô de alta. É a mesma coisa o IFNC, né? Enquanto preservar o fundo anterior, a gente acredita no processo de recuperação. O Imob, pelo que subiu, uma correção natural, até a média de 5. A mesma leitura para o índice de materiais, né? Enquanto preservar o fundo, esses fundos anteriores aqui, está tudo certo. Né? O minério está bem detonado, né? Se começar, somente um repique do minério pode impactar positivamente o índice de materiais, e nós temos aqui nada mais, nada menos que um triângulo. Aí o índice de energia, provável recuo para formar pivô. O índice de consumo, que é onde está a chave, né? Semana passada houve uma situação extremamente interessante, uma barra elefante de 5,79. Está caindo 1,57, apenas devolvendo tão somente parcialmente o que tinha subido, respeitando aqui região de resistência, né? 318, tá um pouquinho abaixo. E é uma conjuntura ainda, na minha opinião, altista. Então, para finalizar, pessoal, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui, comentários do YouTube. Daí a gente finaliza a gravação. Então vamos lá. Nosso querido amigo Almir Lima, parabéns pelos racionais, professor. Muito obrigado pelas análises, comprometimento, ótimo final de semana. Muito obrigado, querido, que você tenha uma semana excepcional para você e família. Nosso querido amigo César Paulo, torcedor do Fluminense, despedida do Fred, o César deve ter acompanhado. Fala, Wagner, ele pede Ecor, Embridir Cirela para já. Aproveito e pergunto, com as taxas de juros tão altas, não era para o setor de construção estar sofrendo? Sim, mas o mercado começa a precificar o futuro já, viu, César? Uma Selic terminal definida, o mercado já começa a precificar o futuro. Subiram bastante mesmo, com sinais, gráfico dando sinais muito fortes. Algumas também trabalham abaixo do seu valor patrimonial, né? Por exemplo, a gente tem Ecor, Eco Rodovias, como uma ação inversamente proporcional à Selic, né? Uma outra que deve ser beneficiada por uma Selic terminal definida. Isso aqui é ação para dobrar, né, ao longo dos próximos meses. Tem o eixo de W a 5,90, alvo lá em cima, 7,40. Ação para dobrar a capital. Eu acho que deve ser... Provavelmente você está pedindo Energias Brasil aqui. Energias Brasil... quando o TradingView resolver abrir aqui, né? Bacana. Já é uma ação mais com perfil de guarda, perfil da Itaúsa, para bater renda fixa. Ela rompeu essa região da bagunça, ela ficou praticamente um mês e agora faz um pullback. Simplesmente um pullback, na minha visão, oportunidade de compra. Aí falando do setor de construção que você comentou, nós temos DIR, que é uma empresa que costuma ter um caráter bastante técnico, né, nas suas movimentações. Percebam que ela fez fundo, acionou o pivô a 10,46 e foi embora. É simplesmente uma correção, aproximação entre média e preço.
Tem um topo anterior aqui que alguns podem usar como stop, o pessoal de guerrilha, que é 11,63, mas deve continuar uma trajetória de recuperação. E nós temos Cirela, fundo arredondado, pullback na média de 21, uma outra também que logo menos vai estar lá pelos seus R$15, né, montando aqui um fundo duplo, fundo arredondado. Mário Weber, boa noite. A nova temporada de informação no Day Trade é excepcional. Semana passada nós fomos bem, né? Abre-se o Telegram logo cedo, aguarda-se o comando, coloque-se a ordem e corre para o abraço. No final do dia consulta a conta e vê o din-din creditado. Isso daí ajuda para a margem, né, Mário? Para poder segurar as posições, não ter que se fazer de ações, né? Eu já te agradeci por e-mail, mas acho muito importante agradecer publicamente. Muito obrigado. Por falar em e-mail, você é fera, pois além do grande trabalho de todo dia, ainda encontra tempo para responder. Sem dúvida. Faca na caveira, mestre, vamos em frente. Forte abraço. Obrigado, querido. Eu costumo responder tudo mesmo. Eu acho que independente da resposta, né, se é um e-mail de questionamento, se é um e-mail de afronta, seja o que for, eu respondo, porque ser ignorado eu acho que é uma das piores coisas, né? Quando você tenta conversar com alguém, você é ignorado. Eu só não respondo quando é alguma coisa que é uma sacanagem muito grande, sei lá, um spam, alguma coisa que não é boa para o grupo. Eu sei, por exemplo, que a pessoa quer me induzir a uma resposta, mas via de regra, mais de 90% eu respondo. Tem, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, tem pessoal do grupo que manda coisa com vírus para mim, com link para abrir e colocar vírus no meu computador. Tem de tudo que vocês imaginam. É uma luta realmente diária, não é fácil. Tudo que vocês imaginam tem. Só que isso é uma porcentagem ínfima de alunos, mas tem. João Vinícius, querido amigo de todos os dias, bom final de semana, meu amigo. De fato, rompendo 103 no Inque, vai ser decisivo para uma alta robusta. Acredito que chegando aos 115 vai ser um ponto-chave, pauta expressiva na continuidade dessa. Qual a sua análise sobre isso? Que Deus continue guiando a todos nós. Querido Carlos Prado, excelente aula e análise, obrigado. O que eu penso, observando um cenário mais amplo, macro, né, como você está pedindo, João, eu penso assim. O primeiro ponto é a região aqui de 103 mesmo, né, 102.775, 102.815, que levaria a um teste do 103.895, que é um eixo de fundo duplo. Eu acho um fundo duplo admissível aqui. Lembrando que o rompimento de 102.815, se ocorrer, aciona um pivô de alta, provavelmente capaz de romper o 103.895 e de jogar o preço a 106.140, que eu colocaria como alvo da semana, 106.140. E aí o 106.140 leva aqui alguma coisa perto do 115. Lívio Sardilaual, boa tarde, Wagner, tudo bem? Tudo certo. Empreendimento de alto padrão da Melnick em Porto Alegre vende 64 milhões em 20 dias. Muito obrigado pela informação. A empresa é muito saudável, assim como a JHSF, que nós temos também, e a Curi, e são ativos que vão trazer ainda um rendimento muito bom para nós. E o Carlos Prado comentou que o título o euro versus real aqui que ele pediu semana passada, muito bem. Euro por Brazilian Real. Euro por real, né? No gráfico diário está montando um martelo aqui, uma situação interessante para uma entrada. Excelente, como eu sempre digo, aí aprendemos juntos. E para finalizar, obrigado pela participação de todos. Para finalizar o mini índice, acredito sim numa recuperação ao longo do dia com teste de 100.720, né? Tem que começar a rasgar os candles aqui. Eu sei que é frustrante, né, você esperar uma segunda de alta e aí você tem um pregão com gap de baixa, mas aí para quem está montando posição ou remontando, né, de repente zerou aí no mini índice, pode aproveitar como oportunidade. Está duro aqui, né? Os programas hoje, de forma generalizada, talvez alguma coisa até no sinal da própria bolsa. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um 15 minutos. A gente percebe aqui um equilíbrio um pouco maior, né?
Se isso daqui inverter, né, de 52,47, 54,46 para compra, a gente deve ver o rompimento do candle das 11h30, né? Então seria a sua máxima aqui a 99.880 e aí projeta a máxima do dia. Perfeito? Então, reduzindo um pouco essa queda lá nos Estados Unidos, o mercado vai para a máxima aqui. Então, tem 1.100 pontos desde agora para subir, uma vez que a máxima é 100,720. Eu acredito que busque a máxima no período da tarde. Um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos aí nas redes sociais, Instagram, Telegram. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Uma boa semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção.